Jeremias no capítulo 9, vamos ler até o versículo de número 15. A palavra do Senhor diz assim: aprouver a Deus minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então eu choraria dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Aprouver a Deus se eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. Estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de um irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira, andam se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera, e a língua deles fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação. Porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas, nem já se ouve mugido de gado, desde as aves do céu até os animais andaram vagueando e fugiram. Farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o seu propósito do seu coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu darei de comer a losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel, ou água amarga. Palavra do Senhor. Irmãos, se continuarem nesse texto, se lerem esse livro, perceberão que Jeremias é um dos profetas que mais sofreu por causa do pecado de Judá. Jeremias foi um homem respeitado em Israel. Jeremias até hoje é conhecido por todo Israel como um homem que serviu a Deus. E foi a esse profeta que Deus revelou uma das piores tragédias, através de profecia, que foi o cativeiro babilônico. E Deus, ele, não somente Jeremias, mas vários profetas, por exemplo Amós, por exemplo Oséias em Israel, Isaías, que antecederam a Jeremias nas profecias, eles todos os dias eles pregavam para Judá e diziam que Judá se arrependesse.
O povo de Israel, o povo de Judá, nessa época aqui já não existia mais o reino de Israel, era só o reino de Judá. O reino de Israel já havia sido eliminado. E o povo de Judá continuava nos seus pecados. Esse capítulo, como tantos outros, esse eu citei como exemplo, Jeremias descreve o que esse povo fazia. Era esse mesmo povo que ia no templo e sacrificava. Era esse mesmo povo que ia no templo e oferecia incenso a Deus. Só que era esse mesmo povo que vivia praticando deliberadamente a mentira. Era esse mesmo povo que vivia praticando deliberadamente o adultério. Era esse mesmo povo que vivia fazendo gato e sapato do nome de Deus. E depois eles se apresentavam diante de Deus e diziam: essa cidade é a cidade do Deus vivo. O templo do Senhor está aqui. Deus não vai castigar nós porque nós somos o povo eleito. Hoje nós precisamos de um avivamento de santificação na igreja. Nós precisamos. A igreja do Senhor hoje, a semelhança desse povo, ela está desfigurada. Ela está desnorteada. Outro dia nós começávamos aqui na quinta-feira. Eu falava para o Everson, pensando nesse texto aqui. O índice de divórcio entre os cristãos hoje é o mesmo ou mais alto no mundo. É normal hoje os cristãos eles se divorciarem por qualquer coisa. É verdade que muitas vezes há motivos reais. Mas hoje tornou-se banal a questão do divórcio. Tornou-se norma filhos de cristãos, crentes da mocidade, dos jovens, viverem em fornicação. Tornou-se norma muitas vezes os filhos de cristãos trazerem seus namorados ou suas namoradas para dentro da casa do pai. Conheço vários cristãos amigos meus que os filhos levam as namoradas para a casa do pai, tem relação na casa do pai. A semelhança desse povo aqui, a igreja, ela está perdendo a sua marca, uma das suas marcas principais, que é a santidade. Jesus nos evangelhos enfatizou várias vezes: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E eu não quero dizer assim que Deus, eu não quero pensar numa igreja platônica, num ideal em que a igreja não tem ruga, não, isso é bobagem. A igreja tem pecado, mas uma coisa é a igreja pecar por consequência. Uma coisa é a igreja ter o pecado na sua vida como um tropeço, como um acidente de percurso. Outra coisa é a igreja abraçar o pecado e fazer disso uma normalidade. Vocês já ouviram falar na teologia inclusiva? Vocês estão cientes disso ou só eu que estou enlouquecido com essas abominações que tem hoje? Bíblia para homossexualismo, feminismo em todo o seu auge. Tem isso. Igrejas que aceitam tudo. Vem como você está, que todo mundo te ama. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas o amor verdadeiro não é um amor corrompido. Não é um amor diluído pelo pecado. Deus é amor, mas Deus também é santo. E uma das características mais maravilhosas que eu acho no amor é que o amor real transforma. A igreja evangélica, ela está à semelhança de Judá. Eles mentem, eles roubam, são caluniadores, consomem pirataria, difamam, consomem pornografia, e ainda assim eles vão aos templos, às igrejas, templos entre aspas, e eles vão adorar a Deus igual Judá.
Jeremias recebeu a profecia e Deus disse para Jeremias: olha o que eu vou fazer. Eu conversava com o pastor Everson essa semana também, eu dizia na quinta-feira: eu tenho medo de que Deus dê um juízo nessa nossa geração. Eu tenho medo. Se você olhar em todos os episódios bíblicos, desde o começo da criação, desde o pecado de Adão, o dilúvio de Noé, os dias terríveis de Sodoma e Gomorra, nossa geração é igual, é pior do que a geração de Sodoma e Gomorra. E quando o pecado daquela geração, daquelas cidades abomináveis chegou no nível máximo, Deus disse: eu vou ver se realmente é isso, com seu modo de falar, de se revelar a nós. E Deus fulminou aquele povo. Eu tenho medo de que, da maneira que a sociedade está pecando, da maneira que estão blasfemando o nome de Deus, de que não venha um juízo sobre nós. E eu e você, o que nós devemos fazer? Jeremias, no começo desse capítulo, ele fala assim: Deus, se minha cabeça fosse águas, olha que homem quebrantado, olha que o coração desse homem era derretido. Ah, se minha cabeça fosse águas e os meus olhos fossem uma fonte de lágrimas, então eu choraria noite e dia os mortos da filha do meu povo. Sabe o que foi isso aqui? Deus disse: Jeremias, a realidade desse povo é esse, e a realidade do castigo que virá é esse. Então Jeremias se colocava como um intercessor diante de Deus, e ele pensa consigo, ele viaja, ele imagina, ele diz: ah, se eu fosse uma fonte, ah, se as lágrimas que saem dos meus olhos fossem como uma fonte que não se esgota, quem sabe eu chorando noite e dia pelos pecados do meu povo, Deus pouparia eles do castigo. Talvez eu e você, nós estejamos duros demais. Talvez o pecado dessa nação não faz diferença para mim e para você. Talvez nós vejamos o vizinho pecando, talvez nós vejamos o filho pecando, o marido, a esposa pecando, e nós permanecemos duros. Não. Nesses momentos difíceis, Deus não fulmina essa terra por causa desses justos, por causa desses santos que noite e dia estão clamando noite e dia. E a minha palavra para você é exatamente essa: nós sabemos que o pecado dessa nação fede. Nós sabemos que o pecado está a todo vapor aí. Mas se Deus fizer um apelo para mim e para você, igual quando ele chamou Jeremias, será que eu e você vamos nos colocar de joelhos e dizer: Senhor, eu vou chorar por esse povo? Quem sabe o Senhor pode arrebatar alguns do abismo. Mas eu vejo que nós muitas vezes permanecemos duros demais. Duros demais. Coloca aquele pecador diante dos seus olhos e pensa que você era ele. E pensa que Deus te tirou de lá. Então derrame lágrimas como profeta noite e dia, para que Deus porventura tenha misericórdia e não deixe que a sua alma vá para o abismo. Quebrante-se. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos. O Senhor sabe do que nós precisamos mais do que nós. Pai, eu sei das circunstâncias, eu sei que muitos irmãos precisam ouvir uma palavra de conforto também, mas que o Senhor faça assim no decorrer da administração, se assim for da sua vontade. Mas o Senhor muitas vezes nos induz a alertar o seu povo. Eu sei que nem todos recebem a tua palavra. Eu sei que muitas vezes nós endurecemos o coração para ti. Mas que nenhum de nós, Senhor, que nenhum pastor dessa igreja perca a fidelidade à tua palavra e deixe de alertar o seu povo dos perigos tão iminentes que hoje nos rodam. Que o teu nome venha a ser glorificado em meio à sua igreja. Que os fracos sejam fortalecidos. Que os que ainda permanecerem duros, que o Senhor possa os quebrantar por tua misericórdia infinita. Nós te louvamos, nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que o Senhor ainda tem muito que falar conosco.
Por isso, Senhor, fala conosco no coração da sua igreja, dos mais simples aos mais entendidos, dos mais quebrantados aos, se porventura estiverem endurecidos, para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.